Olha, imagina só ter que gerenciar a carreira de centenas de milhares de pessoas, do primeiro ao último dia de trabalho. É um desafio gigantesco, né? Pois é, esse é o tamanho da tarefa do governo federal brasileiro. E parece que a resposta para isso pode estar num modelo novo e bem ambicioso que a gente vai desvendar hoje. Pensa bem, gerenciar a jornada profissional de uma pessoa já é uma coisa complexa, né? Agora, multiplica isso por quase 600 mil. Essa é a escala do desafio aqui. A gente está falando de criar um caminho que faça sentido para a maior força de trabalho do país. A pergunta é, como é que se faz isso? Bom, o jeito antigo era mais ou menos como um armário cheio de gavetas separadas, sabe? Tinha uma gaveta para contratação, outra para treinamento e uma lá no fundo para aposentadoria. E o problema é que essas gavetas quase nunca se falavam. A grande virada de chave é exatamente essa. Em vez de um monte de gavetas isoladas, agora se pensa numa linha do tempo, numa jornada única e integrada. E essa nova abordagem tem nome, é o ciclo laboral. E olha, não é só um nome bonito não. Pensa nele como se fosse o GPS da carreira do servidor público. A grande missão é conectar todos os pontos do mapa, desde o concurso até a aposentadoria, e garantir que esse caminho seja lógico e estratégico, que faça sentido. Então, para a gente entender como esse GPS funciona na prática, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a nova visão do RH. Depois, as 6 etapas dessa jornada. Aí, a gente vê como se apoia o crescimento do servidor, quais são os princípios que guiam tudo isso, e no final, por que esse modelo é tão importante. Vamos lá. Certo? Então vamos direto para o coração do modelo, as 6 etapas da jornada. A ideia aqui é dividir toda a vida profissional do servidor em 6 grandes fases. Dá para pensar nelas como se fossem as principais estações de uma longa viagem, sabe? Cada uma com suas próprias características. Tudo começa, claro, com o planejamento da força de trabalho, que é basicamente garantir que as pessoas certas estejam nos lugares certos. Depois vem a parte de carreiras e cargos, ou seja, construir os caminhos para o crescimento. A terceira etapa é a integração e bem-estar, para garantir um começo saudável e um apoio que continue. Aí a gente tem desenvolvimento e desempenho, para capacitar e medir os resultados. Em seguida, remuneração e benefícios, que é o reconhecimento, né? E por fim, o desligamento e aposentadoria, cuidando da fase final da jornada. Juntas, essas 6 dimensões cobrem o ciclo completo. E só para a gente ter uma noção do tamanho desse quebra-cabeça, a gente está falando de organizar mais de 121 carreiras diferentes e 2.200 cargos. É um universo. É quase como projetar uma cidade inteira, com todas as ruas e avenidas, e garantir que tudo se conecte de um jeito que faça sentido. Ok, já vimos o mapa. Agora, vamos ver como é que se ajuda quem está nessa jornada a, de fato, prosperar no trabalho. Porque, né, não adianta nada ter o melhor mapa do mundo se a pessoa não te der as ferramentas e o apoio que precisa. Então, o foco aqui é total em bem-estar e crescimento. E a base de tudo, claro, é o bem-estar. Uma peça fundamental aqui é um programa chamado CIAS. E ele é bem mais do que um simples plano de saúde, viu? Ele funciona como um sistema integrado que cuida da saúde do servidor com foco em prevenção, em cuidado contínuo, para dar aquele suporte ao longo de toda a carreira. E aqui vem uma das maiores mudanças de mentalidade desse novo modelo. A era de bater o ponto, de focar só nas horas trabalhadas, está ficando para trás. Agora, o desempenho é gerenciado com base em resultados. O que realmente importa não é mais o tempo que a pessoa passou no escritório, mas o valor que ela entregou. E, para colocar essa ideia de foco em resultado em prática, tem 2 programas que são chave. Um é o PGD, o Programa de Gestão e Desempenho, que organiza o trabalho por metas e permite o teletrabalho. O outro é a PNDP, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que funciona como uma bússola para o desenvolvimento, sabe? Ela garante que os treinamentos e cursos estejam sempre alinhados com os objetivos maiores da instituição. Mas e o futuro? Como é que se prepara o futuro? Bom, formando líderes. E é exatamente para isso que existe o Lideragov. Ele não é só mais um curso, não. É uma verdadeira incubadora de talentos pensada para preparar a próxima geração de gestores do setor público, com foco bem forte em diversidade e inclusão para ocupar as posições mais estratégicas. Muito bem, a gente já viu as estações dessa jornada. Agora, vamos descobrir o que conecta tudo isso. São os chamados princípios orientadores. Dá para pensar neles como se fossem o DNA do sistema todo. Um código que está presente em cada uma daquelas 6 etapas e que garante que tudo funcione de um jeito coerente. Essa analogia do mapa de metrô é ótima para entender isso.
As 6 etapas da jornada são as estações, certo? E esses princípios orientadores são como as linhas coloridas que conectam todas as estações. Elas garantem que a gente consiga ir de uma para outra sem se perder, de um jeito moderno e integrado. E que linhas são essas? São 5 temas transversais. O primeiro é a atualização das leis, para que as regras não fiquem paradas no tempo. O segundo é a transformação digital, para modernizar tudo. O terceiro é transparência e uso de dados, para tomar decisões melhores. O quarto é o diálogo institucional, para fazer todo mundo conversar. E o quinto, a governança pública, para garantir a integridade do sistema. Esses 5 temas passam por toda a jornada. Bom, a gente chega agora no nosso último ponto, que talvez seja o mais importante de todos. Afinal, por que tudo isso importa? Depois de ver as etapas, os princípios, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral para entender o impacto real dessa mudança toda. Acho que a essência da mudança está muito bem resumida nesta frase, que vem do próprio material do governo. A ideia é deixar de atuar de forma fragmentada e passar a integrar políticas, práticas e sistemas. Traduzindo, é parar de só apagar incêndio e começar a construir uma estrada bem planejada para o futuro. No fim das contas, tudo se resume a um equilíbrio. De um lado, o servidor tem a chance de ter uma carreira com mais clareza, com mais apoio, mais justa. Do outro lado, a sociedade ganha um serviço público que tende a ser mais eficiente, mais qualificado. É aquela famosa via de mão dupla em que todo mundo sai ganhando. E a gente termina com uma pergunta para refletir. Será que um plano estratégico de recursos humanos pode, de verdade, transformar o futuro do serviço público? A implementação, sem dúvida, é um desafio gigantesco, mas a promessa, se o plano der certo, é de uma transformação muito profunda. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.